Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Hoje vai ser no Dá o Rec Mac. E vamos lá. Bom, espero que você esteja bem. Nossa, comecei pelo final. Espero que você esteja bem. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau. Não vou parar de gravar, vou direto, não vou errar. Vamos lá. O vídeo de hoje é sobre Harry e Meghan, que planejam uma visita ao Reino Unido. É, gente. Harry e Meghan planejam visita ao Reino Unido. Acaba aí a notícia? Nananina não, sabe por quê? Porque quem vem junto? Os filhos! Então eu não podia deixar de vir aqui dar este break news. É, notícia aí que tá nos jornais e todo mundo tá falando. Que a visita vai ser em família. E quando, Gisele? No próximo mês. Aham. Olha, então o que eu quero pedir pra você é um joinha pra, né, dar aquele hype. Quem quiser dar hype, brigadão, vamos em frente, vamos direto pra notícia, tá bom? Essa notícia aqui está no The Telegraph, tá bom? Vamos lá. O Duque e a Duquesa de Sussex planejam retornar juntos ao Reino Unido no próximo mês, no caso, né? Julho. Ah, e a princesa Lilibet, de 5 anos, e o Art, de 7 anos, vêm junto. Esta será a primeira viagem da família completa ao país em mais de 4 anos, motivada por conta do quê? De uma agenda oficial e tentativas de aproximação familiar. Ó, sabe aquele parente que mora longe que tá dizendo que tá vindo? Bem na época das férias? Olha, bem na época das férias. Que interessante, não é, minha gente? Eles vêm bem na época das férias, quando provavelmente William e as crianças, ó, que bom que eles avisaram, porque olha, nós, por coincidência, não estaremos por aqui. Vamos apossar? Eu tenho certeza. Não vai ter festinha em família, não. Não vai, não vai. No máximo com o Rei Charles. E no máximo 1 hora de. Não, não sei, não posso dizer. Mas eu não acredito que vá ter, sabe, encontro lá. é, Como que é? Churrascão de domingo, almoço de domingo com a família. Me dá até arrepio. Vamos lá. Vamos em frente. O propósito da agenda. Por que é que eles vão vir aqui? Então, o principal compromisso público de Harry e Meghan em solo britânico será a participação no evento que marca a contagem regressiva de 1 ano para os Jogos Invictus 2027, sediados em Birmingham. Ah, os Jogos Invictus é aquela Olimpíada, né? Que quem cuida e quem criou, né? Tá ali junto da criação, era o Harry quando ele estava, né? Na família real e ele continua ainda, né? Estando na frente desses jogos. Então, aquela contagem regressiva. E vai ser em Birmingham, que é uma cidade aqui do Reino Unido da Inglaterra, que é a terra dos Pink Blids. Sabe aquele seriado? Pink Blids. Ok. Ah, é a terra também do. Eu fui pra lá. É muito legal. E, quer dizer, assim, turista, né? Não sei se eu moraria lá, não. Mas é a terra do criador ali. Ele morava ali, o Senhor dos Anéis, né? Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome. O Tolkien, né? Ele morava ali. E aí as torres, que ele fala das torres, né? Tem algumas torres que são da cidade. Por isso que aí toda a inspiração vem dali. Interessante, né? Gisele, foca, foca, foca. Não viaja que eu não vou dar pause nem nada. Vamos em frente, mas eu tenho só que dar pause para arrumar um negócio aqui que tá caindo. Peraí. Ok, então vamos em frente. Além disso, né? Além de ir para Birmingham, aprendi a falar o nome assim, pelo menos, né? No sotaque Birmingham. Além disso, o príncipe Harry cumprirá compromissos com instituições de caridade sob seu patronato, como as organizações Well Child e Scottish Little Soldiers, que Scottish deve ser de escoteiros, né? Ok. Sobre a tentativa de reconciliação familiar. Bom, a viagem também foi estruturada com o objetivo de promover um reencontro entre o rei Charles III e os netos. Interessante,
interessante, válido, né? O monarca não vê Art e Lilibet pessoalmente desde junho de 2022, época das celebrações do jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Embora haja interlocutores sinalizando uma redução nas tensões entre o Harry e o pai dele, após o distanciamento causado pelas publicações e entrevistas recentes de Harry, o encontro privado durante a estadia ainda depende da compatibilidade com a agenda do rei. Então, assim, eles vão estar próximos, eles vão se encontrar, pero, né? Não vai ter aquela coisa assim, aí, paizão, vamos ficar aí, posso passar uma temporada aí no castelo? Nananina, não. Tá, agora sobre a garantia de segurança. Não é aquela hora, não é aquele papo sempre que reclama, pô, mas a gente não tem segurança, a gente não vai e tal. Como é que tá essa questão? Olha só, o deslocamento da família foi viabilizado após a confirmação de que medidas de segurança adequadas estarão disponíveis para o período. Vamos combinar? Parece que como sempre, né? Porque se ele avisasse, confirmasse com antecedência, né, sempre teria esse tipo como que eu vou dizer, de segurança, né? Ainda mais nesse caso que ele está vindo para não está vindo para encontrar o pai. Ele está vindo para um evento oficial em Birmingham. Então, nada mais justo também dele ter. Mas aí eu acho que vai ter toda aquela pompa e circunstância, e foi o que eu sempre falei. Muitas vezes não é questão de segurança, é a questão de como é que vai ser feita essa segurança. Talvez é a minha visão, tá? Não tô dizendo que é isso. Mas o quê? Deixar só uns, uns seguranças, a paisana, não. A gente quer chegar em grande estilo. Então, às vezes, acredito eu, que deva ser uma coisa mais por conta do egão, entendeu? Do ego. Eu não sei, não estou falando que estou falando que é a minha impressão. Porque se quer ou não, com certeza, né? Vai ter a segurança se quisesse vir para cá. Agora eu fico pensando nesse encontro. Será que a Meghan vai junto? Acho que sim, né? Eu não deixaria meus filhos lá sozinhos, não, mesmo. Se eu fosse a Meghan, pensasse como a Meghan. Se eu pensasse que pensava como a Meghan, não que eu sei o que ela pensa, né? Mas assim, vai de conta que eu sei o que ela pensa, porque ninguém sabe, né? Às vezes não sei nem de mim, vou saber dos outros. Meu Deus do céu. Eu não sou muito boa nisso, não. Às vezes eu acho que eu conheço a pessoa super bem e no final, surprise! Chá revelação, né? Então, eu não conheço a ninguém, nem a mim mesma. De vez em quando eu não conheço, então que dirá dos outros. Mas eu diria que eu não deixaria meus filhos lá sozinhos, não. Ou eu vou junto, ou eles não vão. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu acredito que ela vá junto. Mesmo, né, que tenha que. Ela é uma atriz, né, gente? Ela é uma atriz. Então, assim, isso não dá pra negar. Então, assim, por mais que ela não queira estar envolvida, por mais que ela não queira contato, é o que eu tô supondo, mais uma vez, né? Não sei, não tô falando que é isso, mas, assim, acho que uns 40 minutos, uma hora, ela consegue, né? Estar ali e falar assim, ai, pronto, só daqui mais 4 anos, né? Não sei, vamos ver. Então, vamos ver. Ainda falando sobre a garantia de segurança. O tema, né, sobre a segurança vinha sendo o principal entrave para o retorno dos Sussex desde que Harry perdeu o direito automático à proteção policial financiado pelo Estado. Após uma revisão parcial do caso, em dezembro do ano passado, o nível exato e o formato da segurança oficial de longo prazo para a família continuam sob a avaliação do Comitê Executivo da Realeza, tá? Do Ministério do Interior britânico. Então é isso, gente. Essa é a informação bombástica que vai mudar a sua vida. Eu ia falar sobre o espirro do George, que. Quer saber? Eu vou ler agora. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir fazer outro vídeo agora. Mas é uma notícia, gente, que muda a vida de você, muda a vida de qualquer um também. Saber que o príncipe George esperou acabar o hino nacional aqui, né? O hino daqui, para que ele pudesse espirrar. Eita, que eu pensei que não ia precisar editar, no final eu fiz um negócio errado, tô tendo que corrigir. Então vai no áudio aqui com a imagem do George espirrando. Essa é a cena, tá bom?
Durante a tradicional aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham, o príncipe George protagonizou um momento espontâneo que atraiu a atenção do público e da imprensa. Em meio à formalidade do evento e ao protocolo rígido exigido para a ocasião, o jovem príncipe não conseguiu conter um espirro. Ainda bem que era espirro, né? Mas também se fosse outra coisa, ninguém ia ver, né? O momento de quebra da postura oficial ocorreu de forma rápida. Ao perceber o reflexo, o príncipe George tentou disfarçar o gesto de uma maneira bem discreta, mas a reação física acabou registrada pelas câmeras que acompanhavam a movimentação da realeza. Logo após o espirro, o herdeiro do trono recompôs-se imediatamente, retomando a postura séria e um aceno formal ao público presente, mantendo o comportamento esperado para os compromissos públicos da monarquia. E é isso, a notícia que vai mudar a sua vida. O George que vai, né, agora estudar numa escola nova. Vamos falar sobre isso. Última notícia, isso que eu queria só dar uma notícia, mas aí agora é para fechar mesmo, tá? Sobre o príncipe George, que o quê? Ele prepara, né, assim, ele está se preparando agora para estudar em uma das escolas mais, se não disser, talvez a mais tradicional do mundo aqui, né, pro lado de cá, porque é uma escola, assim, que é só magnata mesmo, só que é rico mesmo para estudar lá, que é uma escola, é o colégio Eton, sei lá como que fala exatamente, com que sotaque, depende do sotaque que você vai querer falar, né? Eu falo Eton, não sei se é assim, mas enfim. Quem estudou lá? Tipo, só os políticos, né? Claro, os conservadores, a elite, aristocracia, ah, os reis, né? Tipo, o príncipe William estudou lá, o príncipe Harry estudou lá. É um internato, tá bom? É um internato. E é uma escola só de meninos, que fica ali pertinho do Castelo de Windsor. Então não é que nem lá o príncipe Philip, que foi lá para a Escócia, num lugar que ficou, né? Quem assistiu The Crown sabe que ele ficou bem isolado. Então, ele praticamente vai ficar pertinho de casa. Se ele, sei lá, dá na telha, William ou a Kate, hoje eu vou visitar meu filho. Quem que vai dizer que não, né? Então, assim, ele tá perto de casa, se não me engano, passa umas 3 semanas nesse internato e depois volta para casa para passar um final de semana, tem os half terms, enfim. Agora, ano que vem, ano letivo, que começa em setembro, então ele começa nessa escola Eton. E é incrível, né? Porque esse ano, bom, enfim, vai, Gisele, foca. Vamos ler a notícia para fechar o dia, tá bom? E a notícia que eu falei assim, talvez não impacte a sua vida, mas talvez impacte de uma forma ou de outra. Por quê? Porque é a educação que está sendo oferecida para o futuro rei da Inglaterra, né? Aqui o rei da Inglaterra e demais. Mas o que acontece? Esse futuro rei, ele vai ter uma educação bem focada no quê? Vai ser extremamente, né, fechada e extremamente, né, tipo assim, sempre vai ter contato só com riquinhos, como o William teve. Não interessa se, né, depois na universidade encontrou a Kate, beleza, não é gente como a gente, tá longe de ser gente como a gente, mas teve a possibilidade de encontrar gente normal, entre aspas. Então, essa fase da vida dele, por mais que tem os dois lados, né? Por um lado que é bom, mas, né, tipo, que tipo de realidade será que ele tá enfrentando, tá tendo contato, né? Porque quem vai ensinar ele? Todos esses professores, mas com certeza, né? São tudo. Nunca vão falar sobre a realidade da vida, como, nossa, vamos falar sobre né? Sobre a colonização, o que o Império Britânico fez no mundo. Nunca vão ter. Eu vejo isso nos materiais dos meus filhos. Dos materiais dos meus filhos, eles falam que a colonização foi boa porque levou. Nem vou continuar, entendeu? Aí eu falo, peraí, boa pra quem? Cadê a visão dos caras? Cadê a visão do que foi invadido? Cadê a visão de que roubaram? Não falam que roubaram um monte de artefato do Egito, por exemplo, né? Se você for no museu aqui, né, o Museu Britânico, se sobrar
O que que sobra lá que é deles de verdade? Mas nem o fish and chips. Nem o fish and chips, que nem o fish and chips é daqui. Hã? Pois é, isso aí é história para outro vídeo, mas não tem nada, tudo é do Egito, tudo é do não sei o quê, tudo é roubado, né? Então, nossa, perdi. Então é essa a educação que ele vai ter, né? Então eu espero que, assim como a princesa Diana, a mãe dele, do George, tenha, né, o trabalho aí de mostrar um pouco melhor o que que é a realidade, que o mundo é mais... que nem todo mundo vai gostar dele também, e tudo bem, mas que, enfim, né, a vida é feita mais, é feito muito mais do que aqueles muros ali de Eighton. Outra coisa também, daí também dá pra dar um, sei lá, não passar pano, mas dá pra dar um, é, um refresco, assim, tá, tudo bem, vai. Porque querendo ou não, tipo, a segurança pra ele também vai ser muito boa e a privacidade. Porque já pensou ele estudar numa escola, tipo, normal? Ai, porra, piá não vai ter o mínimo de privacidade. Sempre vai ter alguém lá, ou sempre vai, né? Então, é como eu digo, esses caras que são aristocracia, são assim os. Não vou falar o termo, que é muito chulo, mas os caras que têm dinheiro mesmo, entendeu? Eles estão assim, o George, tá, e daí? Tipo, que ele é o futuro rei. São os amigos, são os deles, né? Então, tá tudo bem, não é aquela coisa, meu Deus, né? Não. Então, é uma forma também dele se sentir tranquilo, né? Sem se achar mais do que ninguém. Tudo bem, ele é o rei, mas e daí? E daí? Né? Tanto que, em muitos casos, tá? Muitas dessas crianças que estão lá são muito mais ricas do que o próprio príncipe George. Eu não tenho fatos aqui, tá? Mas eu já vi matérias dizendo que a irmã da Kate, a Pippa, tá? Ela é muito mais rica do que a princesa Kate, porque casou com o cara, juntou com o negócio dela, blá, 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 blá. Hoje, ela é muito mais rica do que a princesa Kate. Então, não é questão de dinheiro, é questão de nobreza, assim. Aí eles têm o título, né? Mas nem sempre tem tanto dinheiro. E os caras têm dinheiro, mas também não têm título. Bom, deixa eu ler então essa matéria do Príncipe George bem rapidinho e aí para finalizar, tá? O príncipe George, segundo na linha da sucessão ao trono britânico, deve seguir os passos do seu pai, o príncipe William, e seu tio, o príncipe Harry, ao ingressar no Eton College, a instituição de ensino integral para rapazes, localizado próximo ao castelo de Windsor, é conhecida por formar membros da aristocracia e líderes políticos do país. A transição para a renomada escola envolve um processo de seleção rigoroso, que inclui exames de admissão e avaliações de perfil realizadas anos antes da matrícula efetiva, geralmente prevista para quando o estudante completa 13 anos. O Palácio de Kensington mantém o planejamento educacional do jovem príncipe sob critérios de privacidade, mas as visitas prévias do estudante ao campus sinalizam a consolidação da escolha por Eton para sua formação acadêmica e preparatório para os futuros deveres reais. É isso, finish, é isso, isso. Então é isso, gente. Lembra aquela cena lá do príncipe William com os pais e o Harry? E ele tá assinando um papel, assim, um livro, sentado numa cadeira. Ai, eu não vou atrás dessa imagem, gente. Não posso, já passei do meu tempo limite. Mas que passou no The Crown. Então, era quando o William tava entrando, né, oficialmente ali nessa escola. Depois, a mãe, né, a princesa Diana morreu. E então o príncipe Harry acabou assinando, fazendo a mesma coisa, somente com o pai. O pai foi lá. O que eu acho de uma sacanagem, né? Que deveriam ter. O William deveria estar lá junto também, dando o apoio pro irmão. Imagina, o menino começou a entrar numa escola nova, né? Tipo assim, extremamente. Até no livro dele eu lembro dele ter falado assim. Como foi difícil, porque ele estava ali, ele não falou isso, mas ele estava sozinho ali com o pai, sendo que ele deveria estar ali com a mãe, com o irmão, do jeito que ele foi quando o irmão mais velho entrou nessa escola. Mas o que ele fala no livro é que ele pensou que nessa escola, como eles estariam na mesma escola,
que ele teria apoio do irmão mais velho. E aí, ele, como irmão mais novo, né, acabou assim, né, assim, acabou meio que querendo grudar ali no irmão mais velho. E o William chegou a fechar a porta na cara dele, assim, que não tira a razão dele também, né, por ele ter uma diferença de idade, por ter amigos diferentes e tal, mas puta tosco, né, gente? Putz, grilo. Então, assim, dá pra ver o lado dos dois, mas que pena que eles não tinham o mínimo de sensibilidade. Agora vamos ver o que, que vai acontecer quando ele vier pra cá. Eu tenho pra mim que o William vai bater a porta na cara do Harry, da mesma forma, só que de forma diferente. Da mesma forma, mas de forma diferente, porque quando ele estiver aqui, coincidentemente, ele vai estar viajando. Eu acho. Vamos ver? O que, que você acha? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Gente, vai ter que ser assim, porque eu vou dizer pra você que chegou até aqui. Porque se você chegou até aqui, é porque você gosta do que eu falo. Porque é o seguinte, eu vou ter que fazer mais vídeos nesse formato de só dar o rec, bora falar, porque senão eu não vou conseguir, eu não vou conseguir editar. E eu vou ser bem sincera pra vocês, hoje eu quase desisti. Hoje eu quase falei pra mim mesma, quer saber, eu vou parar tudo, eu preciso de um tempo, vocês, não sei se todos sabem, claro que não, né, tipo, nossa, meu Deus do céu. Mas quem chega até os finais dos vídeos, com certeza sabe que eu tô num momento bem difícil da minha vida, que eu me separei, né, e aí, é o seguinte, pensa, né, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil mesmo esse momento, eu não quero falar, peraí, deixa eu. Então, até por isso que tá a luz desligada, que eu não quero que, né? Tipo assim, ah, nossa, olha a cara dela, tá chorando. Tipo, sim, se for pra chorar, que seja de rir, mas, né, tudo bem não estar bem. Vou fazer o quê, né? Eu posso cuidar de mim, eu posso cuidar o que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, o que eu prometo, o que eu cumpro, o que eu, né? Então, assim, eu não posso fazer pelos outros, eu posso fazer por mim. E aí, nesse momento que eu tava extremamente, nossa, eu tava mal, 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 mal hoje, eu falei assim, quer saber, eu vou dar um tempo, eu vou parar com os vídeos, eu vou parar com tudo, eu vou parar com tudo. Eu preciso de pausa de, sabe, uns 3 anos, mais ou menos. E aí, conversando com alguns amigos muito, nossa, que bênção. Ali, tá tudo bem. Chora o que você tiver que chorar, faz o que você tiver que fazer, mas não para o que você é ótima no que faz. Dá um rec naquela câmera, grava, dá um stop e vai lá e publica. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer isso, porque daí eu consigo fazer as matérias rapidinhas e se errou, errou, mas é isso, tá bom? No máximo é isso, porque é o que tem pra hoje e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vou parar por aqui, porque senão eu vou começar a falar, falar, falar. No final eu me arrependo, não, ixi, olha só o que eu falei, melhor não, mas isso aí eu acho que é legal. Aos poucos eu tô falando tal, e não quero me, né, assim, aprofundar no assunto, até porque é um assunto que não diz respeito só minha pessoa, né? Então, mas, enfim. Mais uma fase desse canal, gente, mais uma fase. Quem sabe um dia eu comece a conversar sobre isso e tire mesmo, como eu sempre fiz, nunca romantizei nada. Nada, nada, nada neste canal. Não romantizei morar fora do país, não romantizei o autismo dos meninos, não romantizei, sabe? E não vou romantizar também uma separação, porque o que a gente mais vê é vídeo falando assim, ai, a gente tá super de pano, nós somos amigos, ah, não, não. Tô passando o vale das trevas, tá? Mas eu vou sair, uma hora eu saio, e eu não posso parar de fazer pelo menos o que eu gosto, e eu adoro isso de falar com vocês. E eu vou ser bem sincera, até olhei assim, vi a foto, tem coisas que machucam, né? E quando você vê sabe? Ai, porque a família real, ai, família perfeitinha, ai, família não sei o que, ai, pai, mãe, pã, 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 puta, isso, né, nesse momento, sério, dói ver, assim, sabe? Claro, desejo tudo de bom, mas é uma coisa que dói ficar vendo a felicidade alheia, né? Tipo assim, não é inveja. É só, assim, um pesar do tipo, você ficar vendo família perfeitinha, óbvio que não tem nada de perfeito no mundo, mas você vê aquilo te remete a alguma coisa que você sonhou e que não vai acontecer, né? Mas enfim,
É isso. Deixa eu parar de falar que é melhor, tá bom? Então, espero que você, de qualquer forma, tenha gostado dos vídeos, tenha gostado do vídeo, tá bom? E é isso. Não deixa de me dar um joinha que vai ajudar a eu falar pra mim mesma, né? E ó, Gisele, segue em frente. Se quiser deixar uma mensagem aqui pra baixo pra mim, seguir em frente. Por que que eu devo seguir em frente? Eu vou adorar, porque olha, é um abraço esse comentário de vocês sempre, né? Principalmente os comentários que chegam como um abraço. Eu não preciso falar mais das pessoas que sabem que eu tô falando de vocês, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo, tá? Então, espero que você esteja bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Tchau!